Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Vamos conversar a respeito de um homem chamado Gideão. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Verso 11 até o verso 14. Juízes 6, do verso 11 ao verso 14. Acharam? Pronto. Eu vou ler na revista e atualizada. Os irmãos vão poder acompanhar em suas versões. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe, irmãos, quando começamos a ler o livro de Juízes, o que mais me impressiona, o que mais me causa estranheza, é a inconstância do povo de Israel. Se os irmãos começarem a ler, a partir do capítulo 1, vão perceber que a expressão que mais se repete no livro de Juízes, essa expressão que está no primeiro verso do capítulo 6. Qual é a primeira frase do capítulo 6? Do primeiro versículo do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Essa é a frase que mais se repete nos 7 primeiros capítulos do livro de Juízes. Por cerca de 8 vezes, essa expressão é repetida. E a gente percebe que com isso, nos mostra que o povo vivia uma inconstância, uma verdadeira montanha russa, uma plena comunhão com Deus, e de imediato descia a acomodação, a contemplação, a mesmice, daqui a pouco se acomodava, e Deus levantava um inimigo que os feria, que os humilhava, que os subjugava, e aquele povo buscava a comunhão com Deus, Deus levantava um juiz, um libertador, e novamente esse povo estava liberto do jugo dos seus inimigos. Mas aquele processo não demorava muito, e mais uma vez essa expressão se repetia. E fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor. E eu fico impressionado, irmãos, que o tempo passou e essa condição muitas vezes bate a nossa porta. Muitas vezes essa situação quer ser repetida em nossas vidas. Uma vida de comunhão com Deus, e é o primeiro sinal de dificuldade, de decepção com alguém, com o pastor, com o líder, com alguém, aquela pessoa já entra no ostracismo, na desmotivação, no descaso, e está vivendo uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor. Mas aí o primeiro sinal de dificuldade, de pandemia, as situações adversas, buscam a comunhão com Deus e logo volta a estar em plena comunhão com Deus, até o próximo passo, até o próximo estágio em que a situação vai voltar para uma vida de ociosidade, descaso, e por que não dizer de apostasia para com Deus. O tempo passou, irmãos, e a condição que o homem apresenta diante de Deus tem se repetido a cada dia. Quando olho para a experiência de Gideão, a primeira coisa que destaco, e quero que os irmãos estejam atentos, é a condição em que Israel estava. Os irmãos vão perceber que a partir do versículo 4 do capítulo 6, o autor vai nos mostrar a condição em que Israel estava: enfraquecido, humilhado, envergonhado. O versículo 4 diz assim, versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele,
E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava a Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sabe, irmãos, situações como essa que o povo estava vivendo, de humilhação, de frustração, de descaso. Porque a Bíblia diz que os midianitas e amalequitas, eles não colhiam os frutos, eles destruíam. Vinham com seu gado, com seus camelos e destruíam tudo aquilo que o povo estava construindo, ou estava semeando, na expectativa de semear. Mas isso fruto de quê? De uma vida distante do Senhor. Nós ficamos reféns das circunstâncias. Nós ficamos reféns das coisas que estão à nossa volta. Nós ficamos fracos. Nós ficamos vulneráveis à ação do inimigo. E isso não é culpa de Deus. Não, é culpa minha. Porque o primeiro verso nos ensina exatamente a condição em que Israel se encontrava. E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Perceba a última parte, a última frase do versículo, do capítulo 5. Veja o tempo que a terra passou em paz. E a terra ficou em paz 40 anos. Depois de Débora, a juíza Débora. Depois que o Senhor conduziu a vida de Débora para julgar o povo de Israel, depois que Débora morreu, a terra ainda viveu em paz durante 40 anos. Mas que atrapalha muitas vezes, irmãos, a nossa comunhão com Deus. Primeira coisa, é a mesmice. É a falta de desafios. É a falta de perspectiva. Nos acomodamos por falta de lutas, por falta de adversidades. Isso me faz lembrar uma ilustração que eu vi há muito tempo atrás. Diz que os japoneses estavam vivendo um grande dilema. Eles comem peixe cru. E os peixes, quanto mais frescos estiverem, mais saudáveis e mais saborosos para eles também serão. E eles começaram a viver dificuldade porque não se encontrava próximo os peixes que eles desejavam, os peixes que eles podiam revender. E cada vez mais eles tinham que fazer viagens mais longas para trazer aqueles peixes. E muitas vezes, quando traziam aqueles peixes, os peixes já não estavam tão saudáveis, tão frescos, pela viagem, pela distância da costa. E eles começaram a imaginar o que poderiam fazer para que aqueles peixes pudessem chegar nas cidades frescos, como se tivessem sido colhidos, quando tivessem pescados imediatamente. E eles pensaram em construir grandes aquários. E construíram grandes aquários nos navios. E à medida que pescavam os peixes, colocavam naqueles aquários. E quando chegavam nas cidades, os peixes estavam frescos, mas os peixes não estavam saudáveis. Porque eles ficavam limitados àquele aquário e já não nadavam com tanta facilidade. Limitavam suas ações. O aquário limitava a distância em que eles percorriam. E ainda que a carne fosse fresca, não estava saudável. E eles começaram a imaginar o que poderiam fazer. Até que chegaram a uma conclusão, que por acaso pudesse parecer desastrosa. Eles continuaram com os grandes aquários, mas colocaram um filhote de tubarão dentro do aquário. E à medida que pescavam os peixes, colocavam dentro do aquário. E a situação que aqueles peixes viviam já não é mais de acomodação, de limitação pelo tamanho do aquário. Eles tinham que passar toda a viagem de retorno para a costa, fugindo daquele tubarão, ou daquele filhote de tubarão. E muitas vezes tem sido a nossa vida, irmãos. Uma vida marcada pela mesmice. Uma vida marcada pelo descaso. Uma vida marcada pelo descompromisso com as coisas do Senhor. Louvo a Deus por aqueles que Deus tem levantado para estarem juntos comigo. Que eu tenho dito aos irmãos que eu não sou sozinho. Primeiro, nós temos um Deus. E segundo, eu tenho os irmãos que estão à nossa volta. Mas precisamos ter muito cuidado. Primeira coisa, com a mesmice do Evangelho. Uma vida marcada pela mesmice, pela repetição de rituais, de práticas, vai nos levar a pessoas reféns, vulneráveis à ação do inimigo. Muitas vezes, irmãos, nos acomodamos. Eu costumo dizer que Deus não tem netos. Deus não tem netos.
Deus tem filhos. Eu não posso me gabar, me alicerçar ou me acomodar na condição do que meu pai foi, daquilo que a minha mãe foi, e me acomodar uma vida de mesmice, sem compromisso com Deus. E de vez em quando Deus coloca aquele filhote de tubarão no aquário para que eu passe a minha vida do retorno para a costa tendo que fugir. E aquela história diz que o tubarão conseguia comer alguns peixes, mas aqueles que chegavam na costa chegavam saudáveis e que a carne estava fresca, porque eles passavam o tempo todo fugindo daquele tubarão. Quantas vezes, irmãos, precisamos estar atentos para as coisas que Deus quer e deseja usar cada um de nós. A vida de Gideão, para mim, é um exemplo. Um exemplo de alguém que se acomodou, se amoldou às condições e às circunstâncias. O apóstolo Paulo nos diz isso lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, e ele diz que não podemos nos conformar. Não nos conformeis. Conformar no sentido do grego é você ficar do jeito da forma. Os irmãos que fazem bolo, se a massa é colocada numa forma redonda e vai ao forno, quando aquele bolo sai, ele sai redondo. Se é numa forma quadrada, o bolo vai ser quadrado. Se é numa forma retangular, do mesmo jeito. E muitas vezes a gente se acomoda a uma vida de mesmice, sem desafios, sem compromisso com Deus. E aí muitas vezes as lutas vêm e estamos tão frágeis, estamos tão vulneráveis, que vamos cair, que vamos ficar reféns da ação do inimigo. Uma segunda lição que eu aprendo com Deus, nessa relação com Gideão, e por que não dizer comigo mesmo, não posso identificar a ação de Deus em meio às circunstâncias. Você não pode, eu não posso julgar, identificar Deus pelas circunstâncias que muitas vezes estão à nossa volta. O povo estava vivendo isso. E é interessante que eles começaram a encontrar saídas. Mas só existia uma saída, irmãos. Por mais que você se tornasse sábio, inteligente, astuto, para que pudessem construir longe da ação do inimigo, só existia uma alternativa para que aquela situação pudesse ser mudada. Veja o versículo 7 em diante, capítulo 6. Veja que eles começaram a encontrar alternativas e muitas vezes a gente tem feito assim. Muitas vezes a gente quer barganhar com Deus. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente tem prometido a Deus que vai mudar, mas não passa de promessa, de desejo, de algo fugaz, de algo que não tem continuidade. Veja a condição de humilhação que o povo passava. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor. Desculpe. É capítulo 6, versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nas montanhas e as cavernas e as fortificações. Começaram a esconder dos seus inimigos as suas plantações, começaram a construir ou a plantar nas cavernas. Muitas vezes nós queremos encontrar alternativa para que possa compensar a nossa falta de comunhão com Deus. Ficamos presos muitas vezes a cultos virtuais. E hoje e é muito fácil. Eu começo a ser muito seletivo daquilo que me agrada. Eu vou assistir o culto na igreja tal, eu vou assistir o pastor fulano de tal, eu vou assistir o missionário tal. E muitas vezes, quando aquela mensagem não me agrada, a primeira atitude minha é desligar o celular ou procurar outro que me agrade. Precisamos ter muito cuidado, para que não busquemos um Deus que seja de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu desejo. Um Deus que se amolde às minhas vontades. Um Deus que seja servo e eu possa ser Senhor. E a gente percebe claramente essas estratégias do povo, para que, ao invés de buscar uma vida de comunhão com Deus, estava buscando alternativas paralelas ou fugazes, que nada tinha a ver da sua comunhão com Deus. Não, eu posso aumentar meu dízimo. Eu posso agora, a partir de agora, dizimar o que o Senhor quer. Quem diz isso é Davi, depois no capítulo 51 de Salmos. Depois, quando ele foi identificado por Natã pelo pecado de adultério de Batseba e do assassinato do seu líder, Davi chegou à conclusão que Deus não se agrada de holocausto, de ofertas. Deus quer um coração sincero. Coração sincero é aquilo que agrada a Deus.
E aí vamos perceber claramente a condição em que Gideão se encontra. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Talvez lendo essa expressão, estava malhando o trigo no lagar, talvez não faça muito sentido para nós. Mas o que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando o trigo no lugar que era para se produzir o vinho. O lagar era tipo um grande tonel, uma grande bacia, em que se colocava as uvas, e o trabalho de se pisar as uvas se produzia o suco de uva, o vinho, o fruto das uvas. Aquele não era o tempo de uva. Logo, os inimigos não iriam procurar o resultado da colheita no lagar. O que eles faziam com relação ao trigo era tipo uma cerca, em que ali eles batiam o trigo para que pudesse soltar os grãos. Então, estratégias que muitas vezes a gente produz em nossas mentes, em nossos corações, para, quem sabe, adiar, protelar a nossa comunhão com Deus. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque prática nenhuma, compromisso nenhum, financeiro, algo que não tem sentido para Deus, vai mover o coração de Deus. A experiência de Gideão nos leva a entender perfeitamente isso. Eles tentaram, de alguma maneira, minimizar o sofrimento que estavam passando. Mas aquilo que eles precisavam era buscar a orientação de Deus. E aí sim, vou para os versos 7 e 8. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não deste ouvido à minha voz. Sabe, irmãos, uma vida sem compromisso com Deus é uma vida fadada ao fracasso, à humilhação, à vergonha. Deus estava mostrando àquele povo que o tempo todo ele esteve disponível, que o tempo todo ele esteve ao alcance. Mas aquele povo buscou alternativas paralelas e não buscou um compromisso com Deus. Quanto tempo eu perdi, esse povo perdeu, sendo humilhado, envergonhado, enfraquecido, porque não tinham alimentos. E a Bíblia diz que toda vez que eles plantavam na esperança de colher, os midianitas e amalequitas vinham e pisavam todas as suas plantações. E Deus começa a mostrar o porquê eles estão passando por isso. A condição que estamos. E muitas vezes a gente se coloca diante de Deus como vítima. Ah, por que eu estou passando por isso? Ah, por que isso nos alcançou? Ah, por quê? E Deus mostra exatamente a consequência de uma vida de descaso, sem compromisso com Deus. Porque vocês não ouviram a minha voz. Eu os livrei durante toda a peregrinação do deserto. 40 anos vocês estiveram comigo, ou eu estive com vocês. E vocês não levaram em conta nada disso. Mas aí o último verso diz assim: contudo, não destes ouvidos à minha voz. A culpa não é de Deus. A culpa é minha. A culpa é todo aquele que busca alternativas, que busca resposta em outras coisas, que busca, quem sabe, o prazer em situações paralelas. Tenho visto muita gente. Alguns anos atrás, acompanhei um jovem na igreja que ele precisava passar, segundo ele, fez um compromisso consigo mesmo de passar no concurso federal. E ele levava para os ensaios do coro as apostilas para ali estudar. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes temos tanto empenho, tanta dedicação com as coisas do mundo, tanto prioridade com as coisas do mundo. E quando eu falo das coisas do mundo, falando de mim, das minhas escolhas, dos meus desejos, daquilo que parece ser agradável para a minha formação, para o meu salário. Vejo gente que tira o domingo para corrigir provas. Vejo gente que tira o domingo para arrumar a casa. Vejo gente que tira o domingo para atualizar os estudos. Muitas vezes, quando a situação vem,
quando a dificuldade aparece, a gente começa a perguntar, mas onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E o povo precisava entender perfeitamente que errou quando deixou Deus, quando abandonou Deus, por uma vida de mesmice, uma vida marcada pela mesmice. 40 anos de paz. E aí a vida passa a ser monótona, passa a ser rotineira. E é o primeiro sinal do enfraquecimento. Mas encontra uma terceira lição. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele não conseguia entender, ou não conseguia concatenar, conseguia relacionar fidelidade de Deus com condição favorável. E muitas vezes, quando eu disse aos irmãos, quando a gente olha para nós mesmos e tenta encontrar a resposta de Deus, mas por que eu estou passando por isso? Gideão precisou entender que as circunstâncias não podem determinar a presença de Deus ou não. Quando no verso 12, o anjo do Senhor se dirige a Gideão e disse: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Veja uma expressão de exaltação, uma expressão de poder. O Senhor está com você. O Senhor está do seu lado. O Senhor está lutando por você. E Gideão chega a uma conclusão que não pode entender essa dualidade. Se Deus está conosco, somos bem-sucedidos. Se Deus abandonou a nós, se Deus deixou o seu povo, estamos fracos e vulneráveis à ação do inimigo. E aí é exatamente essa conclusão que Gideão chegou. Uma conclusão de abandono, uma conclusão de esquecimento. Sabe, irmãos, precisamos entender, quando existe o abandono nunca é da parte de Deus. O abandono sempre é da nossa parte. Somos nós que soltamos a mão de Deus. Não é Deus que solta da nossa mão. Somos nós que escolhemos, quem sabe nos iludimos com os prazeres, com as oportunidades, com as condições que o mundo oferece. E quando eu falo mundo, não estou falando, me referindo unicamente a pecado. Pecado velado, pecado grave, pecado... Não, mas condições de prioridade, de priorizar as coisas de Deus, de dedicar tempo à leitura da Bíblia, à oração. Quantas vezes vamos delegando, adiando, protelando uma comunhão com Deus? Muitas vezes buscamos ao Senhor e digo: Senhor, eu preciso da tua resposta hoje. Na verdade, Senhor, eu preciso da resposta ontem, já está atrasado. Vem com providência sobre a minha vida, sobre a minha família. Mas muitas vezes, quando Deus espera de nós, o nosso compromisso é sempre amanhã. Senhor, quem sabe amanhã? Senhor, quem sabe amanhã? E o Senhor espera de nós hoje um compromisso. E veja a resposta de Gideão, porque ele não entendia a condição em que eles estavam vivendo, a humilhação que eles estavam sofrendo, e que Deus estava com ele. Deus estava com ele o tempo todo. Eles que se afastaram de Deus. Deus não podia ser culpado por uma condição que eles, cada um de nós escolhe. Veja a expressão de Gideão diante dessa incompreensão das circunstâncias à sua volta. Então respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A culpa é de Deus. Deus está me castigando. Sabe, irmãos, um dia desse eu atendi um rapaz aqui na porta. Ele é um cristão e ele tinha passado por uma situação de uma cirurgia cardíaca. E nós estávamos conversando da condição que ele estava passando, de recuperação. E ele usou uma expressão que isso é comumente. Muitas vezes a gente usa a expressão, mas eu quero tomar a liberdade de corrigir a mim e quem sabe a você. Ele usou uma expressão falando da providência de Deus, e ele dizendo assim: se Deus entender que eu mereço, ele vai me dar essa cura desse problema. E aí eu pedi permissão a ele para corrigi-lo. Eu digo: olha, nunca diga isso a Deus. Se Deus acha que eu mereço, porque a gente não merece nada de Deus. Deus é um Deus gracioso. Nós não merecemos nada de Deus. Deus tem sido um Deus gracioso durante todo o tempo. É tão bom a gente entender que a misericórdia do Senhor se estende de geração a geração. Gideão não entendia isso. Entendia um Deus julgador, um Deus que estava ali, quem sabe, castigando o povo. Mas o povo é que havia escolhido caminhos distantes do Senhor. Caminhos que entendiam como sendo algo favoráveis.
E muitas vezes nós, irmãos, tendo uma vida marcada pela omissão, pela rotina, pelo descaso, começamos a entrar nesse ostracismo, numa vida marcada pela mesmice, sem desafios, sem uma busca da condição em que nos encontramos na relação com Deus. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Deus continua no lugar dele. Nós é que precisamos buscar uma íntima, constante, verdadeira, plena comunhão com ele. Gideão não entendia isso. Mas eu começo a imaginar a condição que Gideão se encontrava, irmãos. Dentro dessa realidade, de um povo enfraquecido, de um povo marcado pelo medo, pela humilhação, sendo humilhado pelos seus inimigos, fruto de uma relação distante de Deus, fruto de uma apostasia. Quando no primeiro versículo diz, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E é interessante que isso se repete nos livros dos reis. Se os irmãos tiverem cuidado de ler o livro dos reis, primeiro e segundo livro dos reis, vai perceber claramente aquele rei que vivia segundo a vontade de Deus e aquele que não caminhava segundo as vontades de Deus, segundo a vontade de Deus. E as consequências para aquele que vivia segundo a vontade de Deus era um rei próspero, um rei abençoado, um rei honrado, que vencia as batalhas, que destruía muitas vezes os ídolos, os postes ídolos, e ia de encontro à idolatria de Israel. Mas muitos outros, e digo isso com tristeza, muitos outros, preferiam uma vida de acomodação. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Um reinado sem a dependência do Senhor. Mas quando eu olho para a experiência de Gideão, percebo uma coisa boa. Gideão nos mostra reconhecer, nos ensina a reconhecermos a nossa pequenez. Isso, por um lado, é bom. Mas, por outro lado, pode ser danoso. Quando Deus escolhe alguém, isso é uma frase do nosso cântico, quando Deus escolhe alguém. Quando Deus separa, quando Deus escolhe alguém para ser o instrumento dele, ele não pode olhar, ele não vai olhar, para as nossas condições. Eu moro em Arapiraca, eu moro no bairro. Porque essa foi a condição que Gideão colocou diante de Deus. É interessante como essa condição, quando a gente olha para as nossas limitações, a nossa pequenez, isso é bom? Porque vai mostrar que nós somos conscientes que não somos nada, sim. Mas isso não pode impedir a ação de Deus. Reconhecer a nossa pequenez é saudável. Mas entender a limitação de Deus em função da minha pequenez é danoso. É algo que pode frustrar os planos e projetos de Deus para a minha vida. É interessante quando olho para a experiência de Gideão, percebo claramente, irmãos, quando Gideão reconhece a sua pequenez. Versículo 15. E ele lhe disse, meu Senhor, com que livrarei Israel? Veja as duas condições que Gideão coloca diante de Deus. Eis que a minha família é a mais pobre em Israel e eu, o menor da casa do meu pai. Deus não quer saber, irmãos, da sua condição. Deus não quer. Deus não está interessado com a sua conta no banco, qual a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, qual a sua condição de saúde. Deus não está preocupado com isso, não. Se Deus precisasse de mim, ele deixava de ser Deus. E aí Gideão começa a olhar para a sua pequenez. Quem sabe como alternativa de resposta de fuga. Não, Senhor, manda outro. Lembra de Moisés? Senhor, eu sou pesado de língua. Manda outro. Não dá para mim, não. Diante de Faraó, não dá para mim, não. Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou muito novo. Não tem condições de libertar o teu povo. Ele é um profeta em Israel. E quantas vezes, irmãos, as nossas limitações, ainda que verdadeiras, ainda que justas, têm impedido o agir pleno de Deus em nossas vidas. Gideão precisou entender perfeitamente que Deus não leva em conta a nossa pequenez. Pelo contrário, Deus usa aquele que se considera pequeno. Mas o se reconhecer pequeno, limitado, não pode frustrar o agir de Deus. Deus quer encontrar em nós alguém necessitado, carente, dependente. O apóstolo Paulo diz na segunda carta, capítulo 9, que Deus se agrada na nossa fraqueza, que Deus age na nossa fraqueza. Deus escolhe pessoas fracas, incapazes, limitadas, porque Deus usa os fracos. E ele diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Porque quando eu sou fraco, eu me torno forte. Porque o poder não está em mim, o poder está em Deus. Mas isso não pode impedir o agir de Deus nas minhas vidas. As minhas condições, a minha situação não pode impedir o agir pleno de Deus na minha vida. O evangelho precisa de você, o evangelho precisa de mim. Ah, mas eu não tenho formação, eu estudei até... Ah, eu não... Não. Com todo respeito aos irmãos, Deus usou até uma jumenta. E tenho certeza que todos nós somos muito, infinitamente maiores do que uma jumenta. Temos muito mais valor diante de Deus do que uma jumenta. Não podemos olhar para as nossas limitações e frustrar, e impedir, e anular os planos e projetos de Deus para a minha vida. Mas é lindo, irmãos, quando eu percebo claramente esse novo Gideão ousado, e aí tem um fato aqui a partir do versículo 25, quando ele se sente pronto, imponente diante da ação de Deus, ele começa a destruir os postes ídolos de Baal. Lembra a condição que o povo estava vivendo? Afastado de Deus, vivendo uma vida de idolatria. E o Gideão se levanta e destrói a imagem de Baal. E é interessante que o nome dele mudou para Jerubaal. Jerubaal significa aquele a quem Baal vai responder, aquele a quem Baal vai se vingar. Porque aqueles homens foram buscar, foram reclamar do pai de Gideão, que Gideão havia destruído a imagem de Baal, e aí o pai dele disse, olha, reclame dele. Ou se Baal é Deus realmente, que Baal possa castigá-lo, ou possa revidá-lo por aquilo que ele fez. E é interessante que Gideão passou a ser chamado Jerubaal, aquele a quem Baal vai revidar. Em nenhum momento a gente vê a ação de Baal na vida dele, a ação de Baal na vida de Gideão, muito pelo contrário, a ação de Deus em nossas vidas. Mas quero terminar com uma quarta e última lição, irmãos. E aí vou até o capítulo 7. Todos nós conhecemos a experiência de Gideão, quando ele coloca diante de Deus essa dúvida se realmente era ele que Deus havia separado. Aqui a partir do versículo 34, quando ele coloca o novelo de lã do relento, e diz, Senhor, olha, se é da tua vontade, faz que de manhã o novelo esteja encharcado do orvalho e tudo ao redor esteja seco. E assim acontece, e mais uma vez ele diz, ó, Senhor, não fica com raiva de mim, não. Eu quero realmente uma confirmação da tua parte. Se amanhã de manhã o novelo estiver seco e todo ao redor estiver molhado do orvalho, eu vou entender que é a tua vontade. Sabe, irmãos, é assim que Deus faz. Deus usa cada um de nós. A única coisa que Ele quer é o nosso compromisso. Compromisso sincero, pleno, contínuo com Ele. E aí chego no capítulo 7. Lembra dos inimigos de Israel? Os midianitas, amalequitas, aquilo que roubava a paz do povo de Israel. A quarta e última lição que eu preciso entender é que aquilo que Deus vai fazer na minha vida vai servir só para a glória dele. Não para mim vai descer, porque eu sou o pastor, que eu sou, não, fui eu que fiz. Precisamos ter muito cuidado. Quando muitas vezes Deus permite e usa as nossas vidas para que o foco, para que o holofote não seja colocado sobre nós. O holofote precisa ser colocado sobre Deus. E Gideão precisou aprender claramente que Deus precisava ser glorificado, porque aquele povo havia se afastado. E a partir do momento que eles se uniram novamente com Deus, buscaram uma vida de intimidade com Deus, eles puderam produzir feitos grandiosos. No capítulo 7, a partir do versículo 1, a gente entende os propósitos de Deus nas nossas vidas, os paraquês de Deus nas nossas vidas. Então Jerubaal, lembra do Jerubaal, aquele a quem Baal vai revidar, aquele a quem Baal vai se vingar, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficaram para o norte, no vale, de frente ao outreiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. O Senhor estava impedindo para que aquele povo pudesse retroceder ao pecado da apostasia. Lembra a condição que o povo se encontrava? Porque dispensou Deus, abandonou Deus, soltou da mão de Deus e pensou que com isso poderiam viver uma vida estável, uma vida plena, uma vida abençoada. E isso foi a consequência da humilhação, da vergonha, do enfraquecimento. O Senhor estava impedindo que aquele povo pudesse voltar às práticas do passado. E muitas vezes a gente não entende
Quando Deus muitas vezes limita as nossas ações. Quando Deus muitas vezes amarra as nossas mãos. Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. O seu marido, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, não é com você, é com Deus. E muitas vezes Deus tem deixado de agir. Porque muitas vezes nós temos impedido o agir de Deus na vida dessas pessoas. O povo precisava entender, mais do que nunca, se eles queriam vitória, se eles queriam ser bem-sucedidos na guerra contra os seus inimigos, contra os seus opressores, eles precisavam se submeter à soberania, ao poder de Deus. Os irmãos conhecem a história. De 32 mil homens, o exército de Israel formado por 32 mil homens, Deus transformou em 300 homens. E Deus foi glorificado na vitória de Israel. Precisamos entender, irmãos, que nós somos importantes sim. Você é importante na minha vida, eu de alguma maneira quero ser importante na sua vida, mas não podemos ser indispensáveis. Indispensável só tem um, que é o Senhor nosso Deus. Gideão precisava entender claramente que uma vida de mesmice, de rotina, uma vida marcada pela omissão, por falta de lutas, de conquistas, de buscas, de dependência do Senhor, vai nos levar a uma vida de apostasia. Apostasia é abandonar, é negar a ação do Senhor em nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado. Que a nossa vida não seja marcada por uma vida sem lutas, sem desafios, sem provações, porque as provações vão nos levar a uma intimidade com Deus. Nada nesse mundo possa roubar a nossa comunhão com Deus. Ainda que distantes de corpos, ainda que distantes, mas unidos no mesmo pensamento. Por favor, se eu cair, estenda a mão e me levante, porque eu assumo um compromisso contigo, que se você cair, a minha mão está estendida para você, para que juntos possamos continuar nesse mesmo propósito, de fortalecer uns aos outros. E cada vez mais nós possamos entender que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. E o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Deus nos abençoe.